13 anos de cativeiro, 13 anos de escravidão, de prisão aqui e acolá, chegam ao fim. É como termina esta história de José. Ele finalmente sobe como segundo ao trono do Egito. E diz a Bíblia que ali acima dele só Faraó, mas que ninguém, como nós lemos no texto, ninguém levantaria as mãos no Egito sem permissão de José. Interessante que o trabalho de Deus vai se dar aqui a partir do governante egípcio. Este daqui, na verdade, este faraó, é o último faraó egípcio, e que, segundo a história, e quando eu digo história, eu não estou falando de Bíblia, eu estou falando de história secular. Também, segundo a história, é o último faraó semita. Pouca gente sabe disso. Aliás, quando eu digo pouca, eu digo 2 ou 3, se referindo à vida ministerial. Este faraó aqui, ele é de linhagem semita, o que equivale a dizer, ele tem a mesma genealogia de José. Ele é historicamente ligado ao povo hitita. E os hititas eram semitas, assim como José. Houve uma separação geográfica, mas há historiadores, inclusive, que dizem que todo o Egito desta época aqui eram os hititas. Então isso é interessante, isso é muito interessante, porque a Bíblia diz, quando o livro de Êxodo começa, você vai ler Êxodo, se você esqueceu Êxodo é logo depois de Gênesis, a Bíblia declara que levantou-se um outro faraó que não conhecia José. Então este verbo conhecer aqui vai muito mais além do que simplesmente olhar o Gil ali e dizer, eu conheço ele. Não é isso. É mais do que isso. Conhecer aqui é ter afinidade sanguínea. Então guardem isto esta noite. A Bíblia diz que se levanta outro faraó. Por quê? Porque esta linhagem aqui acaba com a morte deste. Esta é uma das razões deste faraó beneficiar a José. E vejam que quando Jacó chega no Egito, se você contar, a Bíblia declara que Jacó vai abençoar o faraó 3 vezes antes de morrer. Trazer uma bênção sobre ele, porque entendia esta ligação, este benefício, e evocou o cuidado de Deus sobre aquela nação. Você pegar o livro do profeta Isaías, capítulo 19 de Isaías, o último versículo é profético. São palavras de Deus dizendo o seguinte: e o Senhor dos exércitos os abençoará dizendo, 2 pontos, bendito seja o Egito meu povo, a Assíria obra das minhas mãos, e Israel minha herança. Não é interessante isto? Porque com o término desta dinastia hitita aqui, a bênção de Deus se perpetuou sobre a nação egípcia.
E é claro que você sabe, você lê Bíblia, que o Egito, de uma maneira geral, tem a sua ligação sanguínea com Ismael. Então é bom lembrar disso, que todo este conflito que ora nós vemos, lemos e coisa desta natureza, vai na verdade contribuir para que a palavra de Deus se cumpra, no final Israel seja abençoado. Isso é interessante. Eu creio, irmãos, que eu não vou demorar, porque a ceia, a nossa mensagem de ceia é menor, 1h30 só. Eu creio que a vida de José, não está aqui, deixa aqui, poderia se resumir num pensamento. Pensamento, eu não sei quantos conhecem, mas um pensamento muito usado no Brasil. Vida de José poderia ser resumida com este pensamento assim: o grande erro do urubu é achar que todo boi deitado está morto. Você já ouviu isso? Não. Pois é. E não é tão antigo assim. É que é mais da capital. Eu pego eles. Ele está até, Raquel, ficou bem forte, hein? Para trás ali, olha. Irmãos, isso diz respeito a mim, a você, a nós. Você sabia que todo dia tem gente te olhando achando que você acabou? Não é verdade? Diga para quem está ao teu lado: olha, acharam que você acabou. O diabo pensa isso todo dia acerca de mim e de você. Isso é um grande problema do urubu. O boi deitou, ele trepa no galho e acha que o bicho está morto. Tem um quadro que representa isto lá no Brasil. É o boi deitado de costas e o urubu no galho lá em cima. Só que lá de cima o urubu não vê que o olhão do bicho está aberto. Deram José como morto. Acharam que acabou. E quando menos esperam, não é? Você se levanta. Não é como o inimigo pensa, como o diabo quer, ou na verdade não é como planejaram. Vejam que a trama sobre a vida de José não foi olhada com cuidado, não foi analisada. É claro, não é? Existem algumas razões, mas existem outras que deveriam ser consideradas. Por exemplo, nós poderíamos acreditar que a morte de José, porque José está morto, para Jacó, José está morto. Morte de José não foi analisada, é claro, porque não se tinha os recursos que se tem hoje. Não se sabia genética como se sabe hoje, não se fazia exame de sangue como se faz hoje. E aí, quando os irmãos de José chegam para o pai, para Jacó, com a sua túnica manchada de sangue, e perguntam ao velho Jacó: vê aqui se tu reconheces de quem é esta túnica, se na verdade é do teu filho. Eles sabem de quem é. Jacó olha a túnica toda ensanguentada, e ele desespera e diz: certamente uma besta fera o encontrou no campo e o matou. Não houve uma análise mais apurada. Não se podia analisar sangue. Se fizesse, se veria de imediato.